Então o senhor estava falando que o professor Agostinho colocava os alunos para ver os operários a levantar parede? Mas isso é algo fora do comum. Isso é algo fora do comum para um professor. Mas o professor Agostinho era assim. Interessante. E quando ele vinha aqui a Sobradinho, ele em algum momento ele fez uma relação da cultura do boi do Maranhão, que o senhor mantém viva até hoje, com a história do boi da Grécia, o mito helênico. Ele fez alguma menção sobre isso? Ele fez algumas vezes, porque teve um outro professor da universidade também, que era o professor Cassiano Nunes. Eu tive a sorte, graças a Deus, eu não estudei, mas eu tive a sorte de conhecer os maiores professores da Universidade do Brasil. Os maiores. O professor Agostinho, o professor Santiago, o professor Cassiano Nunes, o professor Ciro dos Anjos. Existem muitos professores. Então eu nunca fui um peão assim, um peão só peão. Eu era um peão melhorado. Eu acho que o senhor era muito mais que um peão. Eu era melhorado, porque... Era um rei no tabuleiro de xadrez. O senhor não era um peão, era um rei no tabuleiro de xadrez. Eu era um peão diferente. O boi da universidade foi muito prestigiado, muito mesmo. O senhor estava falando do professor Cassiano, então o Cassiano veio também ao Barracão para falar sobre a história do boi. Veio alguns professores que eram de estado diferente. Porque em 1966, o professor Câmara Cascudo veio aqui a participar de um festeiro aqui em Brasília. E eles me chamaram lá para a sessão da universidade para cogitar para levar o boi lá para ele ver o boi. E o Câmara Cascudo viu o boi. Ficou satisfeito, sabia, conversou comigo e me disse que nunca deixasse aquilo desaparecer. Nunca desapareceu. Mas porque eu tive a sorte de ir trabalhar no Centro Brasileiro de Estudo Português. Se eu tivesse ido trabalhar na matemática, por exemplo, não tinha espaço para o boi. Mas lá na engenharia civil também não tinha. Mas lá no Centro Brasileiro tinha estado. Que eram professores de história, letras. No comando do Agostinho. No comando do Agostinho. Professor Agostinho estava no Centro Brasileiro de Estudo Português. Mas os outros professores também eram todo mundo muito ligado. Agora, essa sua relação com o boi, os brincantes, ao final da festa, né, do festejo do boi, há sempre um momento final de reverência a Dom Sebastião, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Não, mas eu não sei, eu só escutava o professor Agostinho falar, o professor Santiago falar sobre Dom Sebastião, a influência do boi junto a Dom Sebastião. Mas tem aqui o professor Santiago que pode nos dizer exatamente o que é que estavam a falar nisso. Era interessante complementar isso, não é? Não, mas hoje é o dia do Teodoro. Eu já falei muito aqui. Hoje eu tenho direito ao silêncio. Eu já fui em algumas festas
no barracão das festas do boi, e que sempre no final há um trajeto para um quartinho, né? E que lá há um altar que tem Dom Sebastião, né? E que o boi continua a dançar e a tocar, não é? E ali termina a brincadeira do boi, não é? É isso que eu queria entender. Porque que no final dessa brincadeira do boi, os brincantes se encaminham para esse espaço e terminam a festa exatamente ali naquele espaço, né? Onde os brincantes vão tirando as suas vestimentas, o boi vai descansar, vai ser guardado, né? Por que é ali, naquele altar? Não, é porque ali é que o ritual Isso. começa. A gente não vai para a fogueira sem dar um São João. Prepara a fogueira, vai lá no santo, se benze e vai lá no São João. Se benzer e vai para a fogueira, guarnecer o boi. Guarnece o boi, reúne, guarnece e vai para o terreiro. Se brincar. Porque tudo é uma ligação com o boi. Puxa que Seu Teodoro, o que significa guarnecer o boi? a gente se reúne, o grupo se reúne. Reúne aquelas pessoas, 20 pessoas, 30, 40 pessoas, e o homem canta a primeira vez, canta a segunda, e se eles ainda não entenderam, ele canta mais 2, 3 vezes, e aí canta, sem bater, e aí ele... Vamos começar agora. Aí apita, canta e bate, aí começa isso. Aí o boi está pronto para ir para a rua, para ir brincar. Aí sai até a festa de São João. A festa de São João é o batizado do boi. Aí do dia 24 de julho até o dia da matança do boi, o boi está pronto para brincar em qualquer lugar. Quando o senhor conheceu o professor Agostinho, como é que o senhor se apresentou para ele? O senhor se apresentou já como um brincante boi, como Teodoro do Boi, ou como é que foi que o senhor chegou? Não, eu não tenho mais essa lembrança. Eu não sei nem quem que me levou a conhecer o professor Agostinho, se foi o professor Santiago Novo, ou se foi o professor Cassiano Nunes, eu não sei quem foi. Eu fiquei... O boi cresceu tanto daquela hora em diante. Trazer o professor Santiago para fazer palestra aqui nesse barracão. Trazer o professor Agostinho, o professor Conceição, Dona Leda, fazer palestra aqui para nós era muita coisa. Quantas escolas do plano piloto queriam que eles fossem fazer palestra e eles não tinham tempo de ir. Mas a gente fazia aqui pra gente. E hoje o Brasil não tem mais esse. O Brasil se esqueceu muito da sua formação. Eu acho que se Brasília continuasse a divulgar o que se fazia aqui, era muito melhor para Brasília. A Brasília começou mais a importar do que divulgar o que se fazia aqui. Bem, agora eu posso atender a sua indicação e dar um depoimento, porque chegou o ponto em que eu não posso mais ficar em silêncio. O meu amigo Vasconcelos teve uma expressão muito feliz. Quando o Teodoro falou em peão, ele falou em rei. E eu diria, e lembro muito bem, que o Teodoro conheceu o Agostinho numa época feliz de Brasília, em que veio aqui um outro maranhense, Ferreira Goulart, e ele veio a ser depois o presidente da Fundação Cultural de Brasília. E ele trouxe
um aporte muito grande ao interesse pelo boi. Mas o que ligou o Agostinho da Silva e o Teodoro foi exatamente isso. Os dois trabalhavam como peões, mas os dois eram efetivamente reis. E o rei no xadrez é aquele capaz de dar o cheque e o cheque-mate com uma quadra só. Então, o que eu ligava o Agostinho da Silva e o Teodoro era esse sentido de mestria. E o que diferenciava a universidade de todas as demais, em 1962, quando ela iniciou, era exatamente esse sentido do convívio. E o Agostinho se ligava intimamente ao Teodoro, porque eles buscavam esse convívio. E era o exercício da igualdade. Quando o Agostinho levava os alunos, depois das aulas, ou nos seus passeios pelo campo, para ver como os homens trabalhavam, era para dizer aos estudantes como os estudantes deviam estudar. Era o sentido da construção. E o que ligava os dois também era isto. O boi é uma construção. E quando nós dávamos as aulas para despertar o sentido mítico Dom Sebastião, era para dizer que a tradição do boi vinha desde antes da criação do Brasil e mesmo antes da criação de Portugal. Estava com os gregos e miticamente estava já na Atlântida. Era o sentido do sacrifício e o caminho da fraternidade. Então, a grande maestria do Agostinho e do Teodoro foi exatamente essa. O trabalho de peão e a relação de rei. O Agostinho dava, sim, muitas aulas quando a aula ficava pequena. Então ele convidava para ir para o cerrado. E no cerrado, então, depois das aulas, ele sabia o momento de ficar em silêncio e dizer: agora vamos olhar. Porque era pelos olhos que entrava a sabedoria. E eu concluo dizendo que o que liga fundamentalmente o homem do boi, que é o Teodoro, e o homem da pedagogia, que é o Agostinho da Silva, é exatamente isto: o sentido do convívio e o sentido da fraternidade. E quando se falou que depois da morte do boi as pessoas se reúnem, é a lembrança daquele bodo medieval criado pelo Dom Dinis, o rei Dom Dinis e a princesa Isabela, que tinha 3 características do boi. Primeiro, eles libertavam todos os presos, a começar por si mesmo. Segundo, davam pão para toda a gente, e esse era o bodo. E em terceiro lugar, eles decretavam a folia, que durava 3 dias, como ainda existe a memória no boi. Então, a grande lição que nós tivemos de Teodoro e de Agostinho da Silva foi exatamente esta: que manufaturando ou idealizando exatamente, ou usando da ideologia, o importante é saber a relação de convívio. E é nesse instante em que o Vasconcelos foi muito feliz. Nós não estamos aqui em frente de um peão, nós estamos em frente de um rei. E o que o boi nos ensina é exatamente isto: que a loucura final
o terceiro valor da festa do boi é exatamente a loucura do divino.